eu trazer uma reflexão sobre a Arca de Noé, nos dias de Noé, que salvou a família de Noé, e a Arca de Deus nos dias de hoje, que também salva a família, né? Ou seja, que pode salvar a minha família e a sua. E para essa reflexão, eu quero ler um texto que está em Hebreus capítulo 11, no verso 7. Diz assim: pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre as coisas que ainda não se viam. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. E eu quero refletir com os irmãos sobre a Arca de Noé nos dias de Noé e a Arca de Deus nos dias de hoje, que também salva a família. Naquela época, Deus deu as instruções a Noé sobre medidas, né? Sobre as formas que ele deveria construir a arca, quais seriam as dimensões, o tamanho e tudo. Deus deu todas as instruções necessárias para ele construir a arca. Levou um período de tempo para ele construir, né? Cerca de 120 anos ele levou para construir a arca. E o povo, durante esse tempo, o povo via ele construindo, o povo zombava dele, né? Mas ele estava seguindo as instruções de Deus, construindo a arca que iria salvar a sua família. Deus havia se arrependido de ter criado o homem, mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Então Deus resolve salvar a família dele e dar continuidade, né, através da família dele, a novas gerações, né, fazer um recomeço, vamos dizer assim. E o que eu quero refletir como a arca de Deus nos dias de hoje? Aqui onde eu estou gravando esse vídeo é dentro da igreja. Eu queria fazer essa comparação. A arca de Noé, que Noé construiu segundo as instruções de Deus, salvou a família dele. E essa arca, aqui a igreja que eu estou dentro dela, também pode salvar a sua família e a minha, desde que eu, assim como Noé naquele tempo, seguiu as instruções de Deus, eu também, nesse tempo de hoje, eu siga as instruções de Deus contidas nessa palavra aqui, contida na Bíblia, as instruções de Deus. Então Noé, ele seguiu as instruções de Deus naquele tempo para construir a arca. Ele obedeceu. Deus apareceu a ele e falou para ele qual que seria a forma que deveria fazer. E ele obedeceu, ele seguiu. Então Deus hoje, ele aparece para a gente também nas passagens da Bíblia, né? Em toda a Bíblia Deus dá instruções para a gente sobre como caminhar, né? Dentro da arca, né? Que eu posso dizer, dentro da igreja, fora da igreja. Porque Noé, quando ele constrói a arca, ele segue as instruções de Deus. Enfim, vem o dilúvio, ele entra dentro da arca junto com aqueles animais que Deus disse que entrariam ali para salvar, né, para dar continuidade do outro lado depois do dilúvio, as espécies poder se procriar, né, e novamente seguir vida normal. Então Noé seguiu as instruções, enfim. Só que quando ele sai da arca depois do dilúvio, ele peca, né? Ele peca, então ele deixa de seguir aí as instruções de Deus depois que ele saiu da arca, né? Ele, vamos dizer assim, ele se embebeda, né? O filho dele vê a nudez dele, enfim, os irmãos já conhecem a história, mas para refletir agora sobre a arca de Deus nos dias de hoje. Então não adianta eu receber as instruções de Deus dentro da igreja e fora da igreja fazer o contrário. Então dentro da igreja eu tenho as instruções de Deus, mas na minha casa também eu tenho as instruções de Deus também, sim. Eu tenho uma Bíblia em casa que eu posso ler, eu posso estudar e saber quais são as instruções de Deus para a minha caminhada cristã. Mas fora da arca, né, ou seja, fora da igreja, eu também tenho que seguir as instruções de Deus. Então essa é a comparação. A arca de Noé, nos dias de Noé, aquela arca que Noé construiu, salvou a família dele. A arca de hoje, né, a arca de Deus nos dias de hoje, que é a igreja, que eu posso dizer que é a igreja, e as instruções, a Bíblia, a palavra de Deus que nos instrui a caminhar, essa salva a minha família e salva a sua. Mas para isso a gente tem que obedecer as instruções de Deus, não só dentro da arca, mas também fora dela, ou seja, dentro da igreja e fora da igreja. Ou seja, não ser uma pessoa aqui e outra fora. Então eu tenho que caminhar de acordo com aquilo que Deus me orienta. Amém? Essa é uma reflexão breve sobre a arca de Noé nos dias de Noé e a arca de Deus nos dias de hoje, que salva a família também. Amém?
Se você gostou, compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, comente, assim você estará contribuindo para que o YouTube mande esse vídeo para outras pessoas. E para que eu também continue gravando. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor.